OEB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, é um prazer estar com você novamente hoje, dia 1º de setembro de 2020, ainda em plena pandemia do Covid-19. E tenho a grata satisfação de conversar hoje com o nosso querido Elias Sphere. Elias, é um prazer estar contigo aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Muito obrigado, professor Manolo. É um grande prazer estar com vocês e agradeço a oportunidade, né, de conversar com um seleto público que vocês têm. Bom, antes, no início da nossa conversa, Elias, eu quero saber um pouco da tua carreira. Quem é o Elias Sphere, presidente da Associação Nacional dos Birô de Crédito? Bom, o Elias Sphere é um brasileiro, tá certo? Casado, tem 2 filhos. Ele é engenheiro eletrônico e nuclear pela Escola Politécnica da USP. Tem especialização pela Getúlio Vargas em administração e tem mestrado internacional em administração de empresa pela Kellogg Business School, nos Estados Unidos. Minha carreira passou por várias setores, né, como um todo. Eu comecei em telecomunicações, fui para a indústria de defesa, e na indústria de defesa eu fui para a área de consumo eu fui para telecomunicações, e de telecomunicações eu acabei indo para a área financeira, na área de birô de crédito. Então, essa é a minha trajetória. Tenho 5 anos de experiência vivência internacional, experiência internacional. Trabalho há cerca de 30 anos, né, na área internacional. Fui presidente de várias empresas, fui presidente da Intercom, que é de telecomunicações, fui presidente também da AT&T aqui do Brasil, presidente da Equifax, e atualmente estou agora como presidente executivo da Associação Nacional dos Birôs de Crédito. Bom, belo currículo, parabéns, Elias, belo currículo. E falando na Associação Nacional dos Birôs de Crédito, eu confesso para você que este sistema é fantástico, né? O sistema que está criado já de longa data é fantástico e sempre nos causa algumas surpresas, né? Eu estou sabendo dos birôs de crédito, um aqui, do outro ali, que a gente vai falar alguma coisa, mas não me passou pela cabeça que havia ou existia uma associação nacional desses birôs. E agora, conversando contigo, digo para mim mesmo, puxa, é algo que eu deveria ter pensado, é algo natural que ocorra. O que vem a ser a Associação Nacional dos Birôs de Crédito? E quais seriam os birôs de crédito para que o nosso economista fique mais e melhor informado, Elias? Ótimo. Olha, a Associação Nacional dos Birôs de Crédito foi criada em 2015. É uma associação civil. Ela visa contribuir com crédito e desenvolvimento do crédito sustentável no Brasil. Congrega os birôs de crédito, 4 birôs de crédito, que são a Boa Vista, a COD, o SPC Brasil e a Serasa Experian. A associação, ela é membro, né, da AXIS, que é a Federação das Associações de Birôs de Crédito Europeias. Ela faz parte também da ALACRED, que é a Associação também dos Birôs de Crédito da América Latina, e tem relacionamentos internacionais com várias entidades, como o CFPB. O CFPB é a entidade de proteção de dados e crédito, regula os birôs nos Estados Unidos, CFA, que é o equivalente na Inglaterra, e nós temos muito contato com o CDIA também, que é o equivalente ao birô de crédito, que é o equivalente à Associação Nacional dos Birôs de Crédito nos Estados Unidos. Excelente. E qual é o propósito da Associação Nacional dos Birôs de Crédito? Enfim, qual é a área de atuação? O que você disse há pouco é algo fantástico, ou seja, nós temos um relacionamento internacional muito intenso e muito positivo aí entre vou chamá-la de nossa Associação Nacional dos Birôs de Crédito e outras instituições
congêneras em outros países. E qual é o propósito da Associação Nacional dos Biro de Crédito, Elias? Nós temos alguns propósitos bem definidos, né? Incentivar a disciplina do crédito como um todo, seja na parte do credor, seja na parte do tomador de crédito, aproximar o setor de partes relacionadas, né? O legislativo, o executivo, o judiciário, entidades relacionadas ao crédito, e promover eficiência e eficácia do setor, né? E também lidar muito com a parte de regulação política e implantação de melhores práticas. E nesse momento de pandemia, né, dada a nossa rede de relacionamento, a gente teve muitas interações internacionais, não só com as entidades que mencionei, mas com agências também de risco, entendendo a cada momento e trazendo as melhores práticas para que fossem executadas no país e realmente propiciasse uma melhor retomada econômica. Excelente. E deixa eu te perguntar, muitas inovações estão sendo levadas a cabo nesses últimos tempos pelo Banco Central. O mercado já estava numa constante inovação disruptiva, né? Quem imaginava que teríamos um celular e com esse celular nós iríamos fazer todas as transações bancárias sem necessidade de ir fisicamente à agência, que poderíamos fazer transferências aqui, transferências lá, e nos tempos de pandemia isto ficou, digamos, fantástico, né? Fazemos as compras pelo celular, ou seja, um novo mundo está se descortinando aí com relação às instituições financeiras. E o Banco Central está promovendo várias inovações, e uma delas vem a ser o cadastro positivo, né? E também a troca de cadastros entre instituições financeiras. Como é que você está vendo o cadastro positivo, os impactos que esse cadastro positivo estão causando, principalmente nesses tempos de pandemia, Elias? Olha, antes de mais nada, nós temos um Banco Central excepcional, né? Foi reconhecido, né, no ano passado como o melhor Banco Central do mundo. A agenda BC+, e a continuação agora com a agenda BC hashtag, tem proporcionado muitas inovações, acelerando, né, o processo de competição, o processo de capilaridade e o processo de trazer acesso, como é que chama, o recurso, né, financeiro para várias, seja para pessoa física, para pessoa jurídica, de uma maneira que traga o bem-estar para o país. E uma dessas iniciativas foi o cadastro positivo. O cadastro positivo já existe há mais de 30 anos, já existe também em mais de 70 países, tá certo? E o cadastro positivo vai indo muito bem, entrou em operação em janeiro desse ano, trouxe inicialmente 13 meses, né, de histórico. Agora, cada mês que passa de janeiro em diante, ele vai acrescentando. Trouxe a segurança nas operações de crédito pela riqueza de informação, reduzindo a simetria entre o credor e o tomador de crédito, né, potencializando realmente a melhor tomada de decisão e também empoderando o consumidor ou a pessoa jurídica, porque através da nota ele tem um boletim e com isso ele pode realmente negociar opções de crédito em várias instituições. Então, ele está sendo implantado em ondas. A primeira onda foi uma onda financeira, das instituições financeiras, começou em 2013 com o opt-in, com a aprovação da lei que ficou com opt-out, entra todo mundo, sai quem quer, né? E temos uma segunda onda que foi assinada em julho desse ano, com as empresas de telecomunicação. Então, elas vão passar também a participar do cadastro positivo, certo? E tem cerca de 110 milhões de celulares pós-pagos, mais 34 milhões da parte de telefone, de TV a cabo, internet. Então, com isso, vai trazer muito a inclusão financeira daqueles que não são vistos pela instituição financeira. Tá? Uhum. Na sequência, nós assinamos, o mês passado, um memorando de entendimento com as empresas de energia,
que abrangem 85 milhões de pontos no Brasil, também trazendo uma oportunidade de inclusão financeira, né, dos desbancarizados e enrobustecendo o volume de dados, trazendo mais segurança ainda na nota de crédito e na tomada de decisão. Na sequência, estamos conversando com o varejo, o saneamento e as empresas de gás. Então, está evoluindo de uma maneira muito boa, e com essa pandemia, com essa insegurança, o cadastro positivo foi realmente que trouxe o bom senso de avaliar uma negativação temporária face a um histórico rico de comportamento apropriado para tomar o crédito. Então, a gente esperava que a adoção do cadastro positivo fosse tomar mais tempo, mas, inclusive, esse momento que estamos vivendo, a NBC teve várias conversas com várias associações para dar o direcionamento para o uso do cadastro positivo, e a gente tem visto com muito bons olhos, né, que a adoção se acelerou. Bom, no tocante a esses aspectos, eu acho que foi extremamente positivo o papel do crédito. Aliás, o crédito é fundamental para movimentar a economia. Já lembramos que em 2008, com aquela grave crise econômica, os bancos e todo o sistema financeiro foram fortemente impactados, e centenas deles acabaram indo à falência. Na Espanha, os bancos hipotecários praticamente todos quebraram, porque eles eram os bancos que estavam financiando prédios, apartamentos e etc. Quando as pessoas perderam o emprego, os bancos ficaram sem a receita desses empreendimentos e acabaram tendo muita dificuldade porque eles não tinham como desovar esses ativos. Aqui o pior momento, Elias, foi o mês de abril, que a economia foi paralisada, né? Os números de hoje que saíram, estão sendo divulgados pelo IBGE, estão dando conta de que houve uma queda de 9,7% no PIB em comparação com o primeiro trimestre, e de 11 e pouco em relação ao igual período do ano passado. Isso era esperado, porque abril paralisou totalmente a economia, ficamos todos isolados, a grande maioria da população, mas a partir de maio, e principalmente junho, julho, agosto já terminou, estamos vendo que muitos setores estão reagindo fortemente. E ontem eu estava comentando os dados do relatório Focus, e no relatório Focus já estamos com um tombo previsto em 2020 de 5,28%, ou seja, algo bem abaixo daquilo que nós e outros economistas estávamos prevendo ao início da pandemia. E o fator, a meu ver, é o crédito. As instituições permaneceram firmes, atuantes. O cadastro positivo, pelo que você está dizendo, teve um papel extremamente importante, está tendo um papel extremamente importante, e os birôs de crédito também estão, a todo momento, chamando aqueles devedores para fazer uma negociação das dívidas. Eu acho que isso é muito importante, não é, Elias? É verdade. Nesse momento, né, o cadastro positivo já tem cerca de 100 milhões de pessoas físicas e jurídicas, né, equivalente à população no Egito, aproximadamente. Esperamos chegar a 150 milhões de PF e PJ, né, quando daqui uns 2 a 3 anos. E o que acontece? Nesse momento, a gente defendeu 3 pilares. Existiam 8 pilares internacionais, e no Brasil nós adotamos 3. Primeiro, manter a integridade da informação. Quer dizer, sem a informação, eu não consigo converter incerteza em risco. E com incerteza eu não forneço crédito, com risco eu forneço crédito. Certo? O segundo grande pilar foi abrir espaço para que as partes renegociassem. E com isso, os birôs tomaram uma ação em abril,
de que ele, durante 90 dias, 17 de abril em diante, durante 90 dias, a subida dos dados de informação negativas, que era normalmente 10 dias, passamos para 45 dias. Por quê? Para abrir espaço para renegociar. E isso foi, com isso foi feito a partir de muita conversa com agentes de crédito. A gente nunca tomou uma decisão isolada, né, como o crédito privado estava sendo, né, irrigado e as instituições financeiras tinham espaço para renegociar, nós abrimos esse espaço na parte das informações negativas para que fossem repactuadas. Né? E o terceiro grande pilar é olhar esses dados de uma maneira diferente, ponderada. Uma negativação hoje é diferente de uma negativação há um ano atrás, tá certo? E nessa medida nossa também dos 45 dias, nós monitoramos as safras diárias de negativação, né, a porcentagem que baixava a negativação em até 10 dias e a porcentagem que baixava a negativação em até 45 dias. Aí fizemos uma curva de safras diárias e comparamos com 2019, e eles ficaram muito próximas. Por quê? Né? Porque realmente a gente abriu espaço para negociar, os birôs, e os credores abriram espaço também para poder renegociar, repactuaram, e com isso a gente trouxe o normal no anormal, nesse momento de situação. Excelente. Bom, Elias, vamos pedir um segundinho aqui para o nosso querido economista, e já retornamos. CG Consignado é uma consultora de crédito para aposentados, pensionistas e servidores públicos, além das Forças Armadas. Em parceria com vários bancos, você tem mais oportunidades de negociar. O crédito consignado tem prazos de até 96 meses, com todos os bancos conveniados. Venha para a CG, você também. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, é um prazer estar contigo aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho a grata satisfação de conversar com o presidente da Associação Nacional dos Birôs de Crédito, Elias Sfer. Elias, é uma satisfação enorme estar contigo aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E vou ainda aprender mais um pouco sobre o papel da ANBC ao longo desses, você já citou, ao longo desses últimos anos, e falamos um pouco sobre a questão do Covid-19 e como a associação tem atuado neste momento da pandemia. Mas aí eu pergunto agora algo que é extremamente importante. Como é que está a inadimplência em tempos de Covid-19? Ela aumentou, ela se estabilizou? Os bancos e as instituições financeiras em geral foram, como sempre são, criteriosas? A inadimplência está em níveis pré-pandemia, Elias? Olha, nesse momento, né, de reaproximação entre o credor e o tomador de crédito, houve muito a boa vontade dos credores. Com isso, muita coisa foi repactuada, o impacto, normalmente a negativação era da ordem de 62 milhões de pessoas, né? Hoje estamos em 66, um impacto muito pequeno, relativamente ao momento que estamos passando.
né, e 6 milhões em PJ. Então, isso aí tem um total de cerca de 250 bilhões de reais em pessoa física e cerca de 110 bilhões, né, em pessoa jurídica. Então, foi um momento em que eu conversei com vários agentes de crédito, inclusive cobrança, e nessas conversas foi interessante, porque, olha, eu prefiro postergar receber algo do que perder um cliente de 20 anos que está me dando, sempre me atendeu. Nunca tive problema. Então, houve essa boa vontade, ela amenizou muito, né, esse impacto na negativação. Nós conversamos muito também com o pessoal do governo, né, a associação faz parte da Frente Permanente da Pequena e Média Empresa. Tivemos muita conversa com o secretário Carlos da Costa, trocando ideias da maneira de como poderiam, né, os birôs ajudarem nesse processo de facilitar, né, os projetos também do governo. E com isso, a gente também conversou muito com outras entidades, né? E a nossa medida também fez também que tivesse uma atenuação nesse processo, e assim seguimos, né, com o que a gente conseguiu desenhar, adaptando o que se tinha lá de fora também, inclusive, né, e o Banco Central já está dizendo que possivelmente teremos uma melhora no crédito aí para frente, né? Então nós continuamos aguardando. Bom, citamos anteriormente o Banco Central, não podemos deixar de lado, esquecido, o papel do Guedes, do ministro Guedes, né, junto ao Ministério da Economia. É verdade, foi uma junção de esforços, né, do Congresso Nacional, dos presidentes da Câmara e do Senado, junto com o governo, com o Guedes, mas este auxílio emergencial foi, até agora, né, foi o que manteve as pessoas ainda com um relativo gasto para a própria sobrevivência, né, e manteve também vivo o pagamento dos principais, digamos, elementos da família. Cá entre nós, né, o auxílio emergencial também colocou aí em evidência que temos aí perto de uns 35, 40 milhões de pessoas que estão totalmente alheias à bancarização, estão todas fora do sistema socioeconômico, né? Nem como pessoas, a grande maioria eram reconhecidas. E estamos descobrindo que essas pessoas merecem um carinho de toda a sociedade e devem ser incorporadas. A melhor maneira que nós sabemos de incorporá-las é através do emprego, isso é verdade. Mas o auxílio emergencial foi fantástico, não é verdade, Elias? Sem dúvida, ele trouxe uma solução, né, emergencial necessária para o momento, fez a inclusão financeira de vários milhões de pessoas, que a gente não tinha nem noção do tamanho que era, certo? Trouxe uma estabilidade social através dessa receita, e também irrigou a economia, que é mais importante, né? Esse dinheiro saiu do governo e entrou no fluxo econômico, né? Com isso trouxe uma certa estabilidade econômica, e através do consumo ele certamente incentivou, inclusive, emprego, manutenção de empregos, e o fluxo econômico continuou. Foi realmente uma solução muito providencial. Deixa eu te perguntar, como é que a Associação Nacional dos Birôs de Crédito, vocês conversam entre si com todos os agentes do mercado? Nessas conversas, alguém aparece e diz, aprendemos isto, ou isso nos deu uma solução. Você já citou que houve uns avanços no tocante a uma maior tolerância com relação aos novos inadimplentes, né? São aqueles que sempre foram corretos
nos seus pagamentos, mas agora por uma questão do destino, um acidente da vida, né, eles estão impossibilitados de continuar honrando os compromissos. Essa seria uma das lições que o mercado está vendo, aprendendo aí, Elias? Olha, nesse que a gente pode fazer um balanço, né, de aprendizado. Primeiro, o constante monitoramento e diálogo com vários setores econômicos, legisladores e governo. Sem informação, sem troca de visão, experiência, a gente não consegue tomar uma decisão equilibrada sistemicamente. O cadastro positivo trouxe uma segurança na avaliação, conforme já foi mencionado. As medidas setoriais têm que acontecer, independente da legislação. Apareceram vários projetos de lei para suspender a informação, suspender o positivo, suspender o negativo, e a gente falou, não, o melhor realmente é trazer a transparência, e vamos tomar, o setor se antecipou, tomando uma medida dos 10 para 45 dias durante 90 dias, para que as partes repactuassem, e saímos também de uma maneira escalonada, né? E já estamos no processo normal para que saímos escalonados também a partir de 20 de julho, para que o crédito do governo também pudesse ter espaço. A primeira onda foi o crédito privado, a segunda onda foi o crédito do governo, né? O aumento de uso de tecnologia no processo de recuperação, né? O pessoal usou muito o WhatsApp, usou os chatbots, né? Para poder fazer essa comunicação. Usar meios alternativos de comunicação, colocar conteúdos para orientar, né, os devedores. Os birôs colocaram isso em vários nos sites, orientações, campanhas de baixa de negativação, de renegociação. E, por último, eu diria que promover as iniciativas de crédito do governo. A gente percebeu que as PJs não tinham informação, né, como é que funcionava, como é que não funcionava, e o crédito não chegava na ponta. Então, conversando com o governo, a gente também promoveu, né, as informações do crédito do governo para que ele fluísse para as pessoas jurídicas, né, naquele momento difícil que, né, ainda continuamos lidando. Uhum. Deixa eu te perguntar, estamos ainda em 2020, em plena pandemia. O crédito reforçou tremendamente o nível de atividade econômica, principalmente na indústria. Entrevistei vários colegas de instituições financeiras e todos eles foram unânimes em me dizer que no tocante a crédito de caminhões, no tocante a crédito de veículos, de motos e de outros itens industriais de consumo das famílias, o crédito estava praticamente nos níveis da pré-pandemia do Covid-19. Então, o crédito é extremamente importante, nós sabemos disso. E ao longo de 2020, estamos em setembro, e como já salientei anteriormente, na mediana das informações, os colegas economistas que mandam as informações ao Banco Central no chamado relatório Focus, estão apontando um tombo menor da economia brasileira para 2020. Então, estamos observando já uma retomada do crédito em 2020, deverá melhorar ainda mais nos próximos meses, mas numa trajetória para 2021. Elias, como é que você está vendo essa retomada do crédito mais abrangente para mais setores da economia brasileira, principalmente esses mais afetados, que estão ainda para serem abertos com maior celeridade? Bom, o Banco Central já projeta, né, um saldo de operações de crédito com um crescimento de 7,6% esse ano, porque entrou muito, né, os agentes privados e o governo, puxado muito pelo crescimento da demanda de empresas, né, por empréstimos, né. Para a pessoa física, a previsão passou de 7,8 para 5,8, e mais as estimativas das empresas saiu de 0,6 para 10%. Então, com isso a gente vê que esses projetos, né, essas iniciativas
seja iniciativa, seja dos agentes de crédito privados, seja do governo, realmente estão irrigando a economia e, com isso, reconectando o fluxo econômico. A gente viu bastante fora do país quais foram as experiências internacionais em caso de catástrofe. E a gente recebeu um estudo, inclusive, do impacto do furacão Harvey, que teve no Texas. E é interessante, né? Como é que foi o crédito naquele momento? As notas de crédito, elas, no primeiro momento, elas melhoraram porque entrou o crédito, né? Do governo e outros agentes, né? E depois de cerca de 8 meses, eles têm um pico de inadimplência, né? Piora a nota, mas depois ela retoma o fluxo econômico. Uhum. O Guedes andou colocando aí, olha, a economia vai crescer em V, a economia vai crescer, outros não, vai crescer em W, assim, brincando um pouquinho com as letras, e até porque estamos chegando ao fim do nosso tempo. Como é que você está vendo esse crescimento pós-Covid? Ainda temos o problema da vacina, sem a vacina ainda não estaremos totalmente seguros. Eu, principalmente, não. Você também não, com certeza teremos. E outros tantos, e milhões, e outros tantos, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que está aí fora. Mas está havendo uma forte retomada, a verdade é essa. É claro que vamos ter sérios problemas com relação aos desocupados, a desocupação. Houve uma perda expressiva de postos de trabalho, os dados da PNAD ao final de 2019 estão apontando algo próximo de 92,5 milhões de postos de trabalho, de pessoas ocupadas. Houve uma queda aí de quase 5 milhões de postos, de perdas de postos de trabalho, boa parte no mercado informal e boa parte no mercado formal também de trabalho. Mas estamos numa retomada. Brincando aí com as letras, como é que você está vendo essa retomada aí? Olha, é interessante, né, essa modelagem, porque no fundo nós temos, né, um modelo de retomada econômica, seja de vendas, né, ou da economia, seja de receita e seja de fluxo de caixa, que são distintos, né? A gente sabe que, no fundo, o que interessa é o fluxo de caixa, que é realmente o que irriga, né, o dia a dia. Mas, em contato com várias agências de risco, que a gente tem relacionamento, a visão do setor é que seja um V esticado, quer dizer, aquele V chama de swoosh, que é o V da Adidas, né, aquele V que faz aqui assim, né? Uhum. Então, ele vai cair rápido, vai subir um pouco mais devagar, certo? Vai ter alguns no começo, no primeiro trimestre de 2021, deve ter algum pico de inadimplência, né? Porque quem já estava com problema, esse momento vai acabar, né? Não vai conseguir operar. Alguns vão tentar se recuperar. Com isso, né? Alguns empreendimentos vão fechar. Ao mesmo tempo, vai abrir espaço para novos entrarem. Tá certo? É verdade. Então, quem já estava mórbido vai morrer, né? Quem pode se recuperar, vai se recuperar. E o grande lição também é que tem que se reinventar, né? Quem realmente não tomou as ações rapidamente, né? De se modernizar, entrar no mundo digital, certo? E ao mesmo tempo não tinha uma reserva também, entendeu? Que é algo que às vezes não é muito normal. Ou não soube renegociar o seu crédito, vai acabar tendo problema. Mas, pelo outro lado, o mercado vai acabar realmente se abrindo para outras oportunidades e com isso se retoma o fluxo econômico e diretamente os empregos e o bem-estar social. Vai demorar 1 ano e meio a 2, né, para retomar os níveis de 2019, mas acho que no primeiro trimestre os fluxos econômicos nos vários setores já devem estar operando num novo patamar, mais baixo, né, conforme foi comentado. Tinha uma expectativa de 9,1%. Eu vejo as agências de risco falarem agora de 4,5%, o governo falando de 5%. Então, acho que temos que ser otimistas, trabalhar e realmente né, a economia vai voltar,
sem dúvida. É verdade, compartilho esse teu sentimento. O Ministério da Economia, junto com o Banco Central, estão projetando um tombo de 4,7. O mercado, na mediana das informações, já está perto de 5,28 de tombo. Olha, e é possível, sim, que exista uma reação ainda nos próximos meses, e tomara, sendo otimistas, tomara que fique próximo desses 4,5 de queda, o que, claro, sentimos a dor de todas as pessoas que sofreram a questão do Covid. Muitas pessoas conhecidas nossas nos deixaram pelo Covid. Há uma destruição muito forte em certos setores do nível de atividade, também nos empregos, mas com a graça do Criador, tudo isso passará, e conforme você está dizendo, a partir já desse ano e o ano que vem, olharemos para trás dizendo, puxa, foi muito difícil esse período, foi muito dolorido esse período, mas conseguimos passar essa ponte e estamos do lado agora da prosperidade e da riqueza. Bom, Elias, para as últimas considerações suas, ainda temos algum tempinho para que você faça uma finalização do papel da Associação Nacional dos Birôs de Crédito. Ok, muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. O setor está muito otimista com a retomada econômica, acredita na retomada econômica, tem plena consciência que o crédito é um dos grandes instrumentos dessa retomada. Ele tem, e é sempre defendido, né, pela associação, o consumo consciente e o crédito responsável. Então, seguindo essas duas vertentes, né, de colocarmos o crédito de uma maneira responsável e que as pessoas tenham um consumo consciente, né, sem dúvida a economia vai retomar, e o crédito vai trazer a rigidez necessária para o sistema econômico para que ele flua e traga realmente a atividade, o emprego e o bem-estar social. Obrigado. Excelente. Obrigado, Elias Fer. E a você, meu caro economista, obrigado por estar conosco aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.